Ótimo dia, pessoal. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 5 de março. Título: Jesus considera você terapêutico, revigorante ou repulsivo? Texto base, Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na Rússia, frequentar saunas é uma tradição. As pessoas amam, de forma especial, fazer isso no inverno. Essa tradição data de centenas de anos, remontando ao tempo em que as pessoas não tinham água corrente em suas aldeias ou casas. Elas reuniam os amigos na sauna local uma vez por semana, não apenas para se lavarem, mas também para passarem uma noite de comunhão. Hoje, todos têm água corrente em suas casas, mas ainda assim as pessoas frequentam as saunas, por isso continua sendo uma parte muito importante da cultura russa. E por morar na Rússia, frequentemente vou à sauna local com os irmãos da igreja para termos uma noite de comunhão e oração. Depois de nos sentarmos em temperaturas extremamente altas, assisto chocado enquanto os homens russos saltam dentro de enormes banheiras cheias de água extremamente gelada. Quando estamos em uma viagem ministerial e ficamos em uma fazenda, faço uma sauna com os irmãos da igreja local. Esses irmãos mergulham de cabeça primeiro na neve, rolam nela por alguns minutos, gritando sem parar, e depois voltam correndo para a sauna, onde está quente e agradável. Eles me dizem que o propósito dessa prática é fazer o sangue correr. Gosto de ir à sauna com os meus irmãos no Senhor, mas recuso-me a saltar para dentro da água gelada ou mergulhar na neve quando a temperatura está 40 graus abaixo de zero do lado de fora. Não me importo se é bom para a circulação, não farei isso. Acho muito mais agradável descansar em uma banheira de água morna e relaxante. Ir do calor intenso ao frio congelante simplesmente é demais para mim. Quando me recuso a fazer isso e até peço que derrame água morna dentro de uma banheira, especialmente para mim, os homens às vezes brincam comigo, me lembrando das palavras de Jesus ao Laodicenses em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A cidade de Laodiceia era construída em uma região cheia de atividade sistêmica que passara por muitos terremotos. Como costuma acontecer em uma localidade assim, orifícios eram projetados a partir das profundezas da terra, permitindo que a água fervente alcançasse a superfície. Na cidade vizinha de Hierápolis, essas nascentes de água quente eram famosas. As pessoas percorriam grandes distâncias para se banharem nessas águas, acreditando que elas possuíam poderes medicinais. Uma experiência nessas águas era vista como terapêutica e eficaz para a melhora da saúde da pessoa. Outra cidade, Colossos, que não ficava muito distante, era conhecida por suas águas geladas. Assim como as pessoas viajavam até Hierápolis para se banharem nas águas nascentes de água quente, elas viajavam grandes distâncias para passar as férias em Colossos, onde elas podiam se revigorar, dando mergulhos frequentes nas famosas águas refrescantes e geladas daquela cidade. Laodiceia, por ter sido a maior e mais rica cidade da região, mas não tinha águas frias nem quentes. Assim, as pessoas de Laodiceia tinham de deixar suas casas suntuosas e viajar até Colossos se quisessem desfrutar de águas frescas e frias. Por outro lado, aqueles que desejavam se banhar nas nascentes de água quente tinham de percorrer 9 quilômetros até Hierápolis. Certa vez, na tentativa de levar a água quente de Hierápolis até Laodiceia, um enorme projeto de construção foi iniciado. O objetivo daqueles que deram início ao projeto era construir tubulações que canalizariam a água quente por 9 quilômetros de Hierápolis até Laodiceia.
As tubulações efetivamente transportavam a água, um verdadeiro feito da construção naquela época. Infelizmente, porém, a água perdia o calor ao longo do caminho. Quando a água chegava à Laodiceia, ela não apenas estava morna, como havia desenvolvido um sabor enjoativo e repulsivo. O sabor era tão desagradável que ninguém queria bebê-la. Quando Jesus disse aos laodicenses, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Essa era uma mensagem que trazia consigo um golpe forte. Ele estava dizendo a eles, porque vocês se tornaram tão mornos, tediosos, enjoativos e repugnantes, porque não fluem águas revigorantes de vocês e vocês não possuem mais propriedades curativas, eu os vomitarei da minha boca. A palavra vomitar é a palavra grega emel, e ela significa vomitar, cuspir, fora ou regurgitar. Essa imagem de Jesus ameaçando vomitar os laodicenses de sua boca não significa que ele os estava rejeitando ou deserdando. Ela apenas revela o quanto um estado espiritualmente morno é completamente desagradável para Jesus. O fato desses cristãos serem mornos significava que eles não serviam para nada. Eles não eram nem frios e refrescantes, nem quentes e terapêuticos. Eles estavam simplesmente empancados no meio, como alguma coisa que havia perdido tanto o sabor quanto o calor ao longo do caminho. Essas palavras em Apocalipse 3,16 poderiam ser interpretadas do seguinte modo: porque vocês perderam a temperatura e se tornaram mornos, porque águas refrescantes não fluem mais de vocês e não restam propriedades de cura, considero repugnante seu sabor na minha boca. Não posso suportá-lo mais e não tenho outra escolha a não ser cuspi-los para fora. É assim que Deus se sente sobre uma caminhada espiritual morna. Como pode ver, com Deus não há meio termo, mas se permitiu que sua caminhada com Deus se tornasse morna, você poderá reverter essa condição abominável. Só depende de você. Ele está chamando você a se arrepender da sua atitude morna. Vá atrás das coisas de Deus com todo o seu coração, alma e força. Minha oração para hoje. Senhor, jamais quero ser morno para que tu me consideres como tendo um sabor desagradável em tua boca. Em vez disso, te peço que me ajudes a ser uma fonte da qual fluam águas de cura para os enfermos e uma fonte de refrigério para qualquer um que precise de força e encorajamento. Ajuda-me a nunca permitir que uma atitude morna domine minha vida. Se há alguma área da minha vida em que já recaí em um estado de mornidão, por favor, revela para mim, a fim de que eu possa me arrepender e voltar para onde eu deveria estar. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou uma fonte de cura e uma fonte de refrigério para todos os que passam pela minha vida. Quando as pessoas se aproximam de mim, elas recebem exatamente o que necessitam. A cura flui de mim para todos que necessitam do seu toque. Aqueles que estão fisicamente cansados são renovados quando passam tempo comigo. Não permito meio termo em minha vida. Nenhuma neutralidade. Nenhuma atitude morna. E, portanto, sou continuamente cheio com tudo o que necessito para suprir as necessidades das pessoas que cruzam meu caminho. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus.
para refletir. 1. Quais são alguns dos sinais de um estado espiritual morno em sua vida? 2. Você se lembra de um tempo em que você estava quente para o Senhor? Que atitudes você tinha que fazia com que estivesse ardendo em chamas para Jesus? 3. Caso tenha se afastado desse tempo maravilhoso na sua caminhada com o Senhor, você se lembra como a condição foi mudada no seu coração? O que você pode fazer para voltar a ser assim? Anote suas respostas para que você possa olhá-las e orar sobre elas. Sejam abençoados na prática da palavra.